Naruto é um dos animes mais amados do mundo, mas mesmo as melhores histórias carregam erros que muita gente nunca percebeu. Alguns desses deslizes mudam completamente a lógica de certas cenas, outros deixam dúvidas que até hoje geram debates entre fãs. E o mais curioso, esses erros passaram despercebidos por milhões de pessoas. Hoje, vamos revelar 4 deles. E eu garanto, depois deste vídeo, você nunca mais vai assistir Naruto da mesma forma. A aparição impossível de Minato. Em um episódio especial de Naruto clássico, existe uma cena que muita gente passa batido, mas quando você percebe, não tem como ignorar. Naruto está desesperado, correndo pelos corredores da vila porque está com uma forte dor de barriga e precisa chegar no banheiro o mais rápido possível. Até aí tudo tranquilo, é apenas mais um momento cômico do anime. Mas no meio do caminho acontece algo totalmente estranho. Naruto cruza com um homem idêntico ao Minato, o quarto Hokage. Mesma altura, mesmo cabelo amarelo em formato de espinhos, mesma postura. É praticamente um clone. E é aqui que começa o verdadeiro problema. Segundo a história oficial, confirmada tanto no mangá quanto nos databooks, Minato morreu no exato dia em que Naruto nasceu, sacrificando a própria vida para selar a raposa de 9 caudas dentro do filho. Ou seja, Minato não só não estava vivo, como jamais poderia aparecer caminhando casualmente pela vila anos depois. Essa aparição acontece apenas nessa OVA humorística, um filler que não faz parte da história canônica, mas mesmo assim cria um erro curioso, porque coloca na tela alguém com a aparência do Minato vivo e interagindo como se fosse um morador comum de Konoha. Muitos fãs tentam justificar dizendo que é apenas um figurante com design parecido, mas a semelhança é tão grande que fica difícil acreditar que não foi uma brincadeira dos animadores. No fim, essa pequena cena acaba se tornando um dos erros mais bizarros do anime, justamente por contradizer completamente a cronologia oficial. E o mais curioso é que, se você não prestar atenção, esse detalhe passa despercebido. Mas quando percebe, a cena inteira ganha outro significado. Kakashi sem o Sharingan. No anime existe um episódio especial em que Kakashi se disfarça de fotógrafo para investigar uma situação. Esse episódio já chama atenção por um detalhe. É um dos raros momentos em que vemos Kakashi sem máscara, algo que os fãs sempre quiseram ver. Mas o verdadeiro erro vem logo em seguida. Nessa mesma cena, o Sharingan dele aparece desativado, como se fosse um olho normal. E isso simplesmente não faz sentido. O Sharingan de Kakashi foi um presente de Obito, e por ele não ser um Uchiha, ele não consegue desativar o Dojutsu. O olho fica ativado o tempo todo, drenando seu chakra, e é exatamente por isso que Kakashi vive com o olho coberto pela bandana, para reduzir o desgaste. O anime inteiro reforça essa ideia. Kakashi só consegue controlar o Sharingan parcialmente, mas nunca desligar completamente. Esse é um dos pontos fundamentais da história do personagem. Por isso, quando esse episódio mostra Kakashi com o olho normal, como se o Sharingan tivesse sumido, a cena contradiz tudo o que sabemos sobre ele. É apenas um filler humorístico, mas acaba criando um erro curioso, porque mostra algo que é tecnicamente impossível dentro da lógica do universo de Naruto. Para quem acompanha a história desde o clássico, essa cena parece um bug do anime, um detalhe que escapa totalmente das regras do Sharingan e quebra a coerência do personagem. E se você nunca tinha percebido isso, agora esse episódio vai parecer bem diferente quando você rever. O Uchiha que apareceu do nada. Esse erro aqui é um dos mais estranhos para quem conhece a história do massacre do clã Uchiha. Em uma cena de Naruto clássico, enquanto Naruto observa Sasuke isolado e triste num canto do pátio, aparece ao fundo uma criança usando claramente a roupa tradicional do clã Uchiha. E é aqui que nasce o problema. Segundo a narrativa oficial, Itachi eliminou praticamente todos os membros do seu clã em uma única noite, deixando vivo apenas um, Sasuke. O anime inclusive reforça isso várias vezes, tanto que Kakashi chega a comentar que depois da tragédia, Sasuke é o único sobrevivente do clã Uchiha na vila, ou seja, não deveria existir ninguém usando as roupas do clã depois daquela noite. Nenhuma criança, nenhum adulto, nenhum parente distante, só Sasuke. Mesmo assim, nessa cena específica, o anime mostra um garoto com o emblema do clã estampado na roupa, caminhando normalmente pela vila, como se nada tivesse acontecido. A cena acontece justamente quando o foco é a solidão de Sasuke, o último sobrevivente.
O figurante Uchiha ali no fundo transforma um momento emocionalmente forte em um erro estranho que contradiz toda a trama do massacre. Não há explicação oficial. O mais provável é que tenha sido apenas um descuido da equipe de animação, um design genérico reaproveitado, sem perceber que estavam colocando um Uchiha extra numa cena onde ele não poderia existir. Mas para quem conhece história, esse detalhe vira um dos erros mais curiosos e bizarros do anime. Afinal, se só havia um sobrevivente na vila, quem é esse garoto usando o símbolo do clã? A contradição do Edo Tensei de Itachi. Durante a Quarta Guerra Ninja, Itachi retorna à vida através da técnica de invocação mais sombria do universo de Naruto, o Edo Tensei. E uma das regras fundamentais dessa técnica é bem clara: corpos revividos não sangram. Eles podem ter braços arrancados, pernas destruídas, podem ser perfurados, e no segundo seguinte, o corpo simplesmente se regenera como se nada tivesse acontecido. Kabuto explica isso de forma direta. O Edo Tensei cria um corpo imortal, feito para não sofrer danos reais. Mas aí vem o erro. Em um determinado episódio, Itachi utiliza seu Sharingan e no exato momento em que ativa o poder, seu olho começa a sangrar, exatamente como acontecia quando ele estava vivo. Mas algo estranho acontece nesse momento. Um corpo do Edo Tensei não deveria produzir sangue, nem manifestar desgaste físico, muito menos chegar ao ponto de sangrar por esforço do dojutsu. A própria batalha contra Nagato e as interações com Kabuto mostram isso. Mesmo quando são destruídos, os revividos nunca exibem sangramento. Eles simplesmente se regeneram. Por isso, quando o anime mostra Itachi sangrando do olho, cria uma contradição direta com o funcionamento oficial da técnica. É provavelmente um erro de animação, talvez para reforçar dramaticamente a cena, mas acaba indo contra a lógica estabelecida no mangá e nos episódios anteriores. No fim, esse detalhe transforma um momento intenso do personagem em um dos erros mais evidentes envolvendo o Edo Tensei. Afinal, Itachi já estava morto e seu corpo não deveria ter sangue para derramar. E esses foram alguns dos erros mais curiosos de Naruto. Agora me conta, você conhece algum outro erro que não apareceu nesse vídeo? Se conhecer, deixa aí nos comentários, porque isso pode virar uma segunda parte. E para fechar, quero saber, qual desses erros você já sabia e qual mais te surpreendeu?